Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 6. As lições de amor. Seção 4. A única resposta. Lembre-se de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. O ego é caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar o seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitar da sua orientação. O ego não se considera parte de você. Aí está o seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Dá a entender que é como se o ego quisesse o tempo todo nos atacar, né? Essa ilusão criada que tomou uma forma que condiciona os nossos pensamentos, estivesse o tempo todo nos levar para o nosso fim, querendo nos atacar, nos prejudicar. Que coisa, né, gente? Quando Deus te criou, ele fez de você parte de si próprio. Ou seja, quando ele nos criou, ele fez de cada um de nós partes dele mesmo. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fez o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Ele traz aqui esse entendimento que falou no parágrafo anterior, que nós somos autores do ego. Por quê? Nós criamos o ego. É uma ilusão que nós mesmos criamos inconscientemente. Era uma forma de proteção quando a gente não tinha maturidade para lidar com algumas questões, mas porque nunca nos colocamos nessa posição de observadores e para observar como o ego agia na nossa vida, é que ele foi se fortalecendo cada dia mais. Não poderia permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, você acredita que está sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor, assim falando pela parte da sua mente que acredita que você está separado e fora da mente de Deus. A nossa mente ela é dividida, né? Tem a mentalidade certa e a mentalidade errada. Uma age através do espírito, a outra através do ego. Só que o ego, ele normalmente ele domina todo o território, né? E a gente vai sendo guiado por esse ego distorcido. Agindo assim, o ego então levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca poderá responder. A questão é: o que você é? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque você tem a resposta e o ego tem medo de você. Então, o ego, ele adora que a gente faça perguntas para ele, né? Quando a gente não está consciente e não direciona as nossas perguntas para Deus, para o Espírito Santo, para a consciência crística, aí a gente está fazendo perguntas para o ego. E ele adora ser questionado, mas ele não consegue responder a nenhuma das nossas questões, dos nossos questionamentos. Ele não consegue trazer respostas consistentes. Você não pode compreender o conflito enquanto não compreender o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Por isso que a gente tem sempre que direcionar as nossas perguntas para esses seres mais elevados. Todos já apelaram para ele querendo ajuda, em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar o seu autor, que é Deus, né? O ego interpreta que a parte da mente que criou o Espírito Santo ali, que é Deus, está atacando ele, está atacando o ego. E ele faz a gente acreditar que aí a gente tem que atacar a Deus. O ego acredita que a melhor forma de defesa é o ataque
e quer que você acredite nisso. A não ser que acredite, não estará do seu lado, e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Então, o ego está sempre procurando aliados que aprovem essa defensividade dele. Tipo assim, eu preciso me atacar porque atacando eu estou me defendendo. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo, dentro da sua mente, o ego se volta para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de você. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se você estiver de acordo com essa aliança, sentirá medo, porque está a favor de uma aliança de medo. Então, o corpo, ele é o lar, né, do ego. Ele expressa todas as nossas questões mal resolvidas através do corpo. E isso muitas vezes pode se manifestar numa forma de doença, de pequenos acidentes, de desconfortos, de ansiedades, de necessidade de proteger o corpo, de achar, nossa, vai me faltar, como é que eu vou fazer quando envelhecer, de medo da morte, e uma série de outras questões. Tudo isso é proveniente dessa aliança que o ego faz com o corpo, para a gente acreditar que nós somos o corpo. Aí a gente se desvincula da nossa fonte criadora. O ego usa o corpo para conspirar contra a sua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de você. Eles se unem no ataque conjunto. Quem que é o inimigo que o ego está reconhecendo? O Espírito Santo. Então aqui, ó, o ego usa o corpo para conspirar contra a sua mente, e porque o ego reconhece que o Espírito Santo é seu inimigo, ele pode acabar com ambos. Então ele destrói a gente, que é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, que é o nosso eu superior, ele pensa, né? E destrói também o Espírito Santo, que é esse que ele tem como inimigo. Talvez seja essa a mais estranha de todas as percepções, se você considerar o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E, além disso, diz que o corpo é mais real do que a mente. Então, o ego tenta manipular a nossa mente, a parte íntegra, dizendo que ela é um instrumento de aprendizado do próprio ego. E ele afirma para a mente que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. Houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Você é uma criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Você tem escolhido um sono no qual tem tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do seu sonho quando você o escutar, quando a gente ouvir Deus, porque você vai despertar. Os seus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque você estava dormindo e não sabia. Esse dormir que ele fala aqui, gente, é o dormir de não estar num estado desperto. A gente pensa que a gente está aqui acordado, de olhos bem abertos, mas no entendimento aqui de Um Curso em Milagres, nós estamos literalmente dormindo, vivendo um sonho criado pelo ego. Por isso que ele traz essa analogia com o dormir, porque estamos dormindo, mas a gente não sabia disso, não sabe disso. Quando acordar, verá a verdade em torno de você e a partir de você. E então não mais acreditará em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para você. No entanto, o reino e tudo o que lá você tem criado terão grande realidade para você, porque são bonitos e verdadeiros. Então, nós temos um reino dos céus dentro de nós, que é onde o nosso espírito habita. E a gente precisa acessar esse reino. No reino,
há certeza perfeita quanto ao lugar onde está e quanto ao que você é. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A sua certeza é como a de Deus, porque você é tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em sua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é, ou seja, naquilo que eu me defino aos olhos do mundo do ego, né? Foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais e não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas, as capacidades que a gente criou aos olhos do ego. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significados. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembre-se, porém, de que quando você se põe em uma situação impossível, acredita que o impossível é possível. Então, olha que entendimento interessante. Toda vez que a gente acredita que algo na nossa vida, alguma realização é impossível, ela vai ser impossível. Mas toda vez que eu acreditar que é possível, isso seja o que for, pode ser a cura de uma doença, uma realização financeira, uma realização espiritual, seja o que for, gente. É possível, desde que eu acredite. Tem uma frase do Henry Ford que diz: eu acho muito interessante essa frase. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode. Então depende daquilo que eu acreditar sempre. E tem muita gente que já descobriu que é assim que funciona. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que você possa usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que você mesmo fez. Então a gente acredita que tem que se aperfeiçoar, tem que saber muito, tem que desenvolver capacidades, porque a gente não acredita que a gente já é um ser perfeito. Aí essas capacidades, elas não são manifestadas em nós, porque a gente não tem essa consciência da nossa perfeição. E a gente fica buscando externamente se tornar cada vez mais capaz, mais competente, mais hábil, desenvolvendo capacidades que a gente acha que a gente não tem. É incrível, né? Em uma situação impossível, você pode desenvolver as suas capacidades a ponto de poderem te fazer sair disso. Tem um guia para te mostrar como desenvolvê-las, mas não tem outro comandante a não ser você mesmo. Então a gente tem um guia que é o Espírito Santo, e a gente não pode fazer isso por nós mesmos, mas a gente acha que pode. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos. Então a gente teria ambos, se a gente acreditar, né? Um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. O guia é a consciência crística, é o Cristo, e o meio é o Espírito Santo. Você tem um modelo a seguir que fortalecerá o seu comando e nunca se desviará dele, de modo algum. Portanto, você é aquele que retém o lugar central na sua escravidão imaginada, que, em si mesma, demonstra que não está escravizado. A gente pensa que está aprisionado nesse mundo, pensa que está preso a alguma situação difícil, pensa que está presa num relacionamento complicado, mas tudo isso é uma projeção da nossa mente. Nós podemos nos libertar e liberar no momento em que a gente decide fazer isso. Decide e entrega. Entrega e confia também no Espírito Santo, no Cristo, em Deus, porque nós somos essa manifestação aqui. Está em uma situação impossível
só porque pensa que é possível estar nela. Estaria em uma situação impossível se Deus te mostrasse a sua perfeição e te provasse que você estava errado? É claro que não, né, gente? Só que a gente fica esperando ver para crer. A gente não confia. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença, segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria impossível quanto à noção do ego que pensa tê-lo afrontado. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente, e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque você mesmo as fez. Então, é o poder que a gente deu para o ego distorcido. Nós criamos leis próprias que estão em desarmonia com as leis universais. E a gente se sente aprisionado, limitado, conflitado, injustiçado, porque a gente mesmo deu poder para o ego. O que seria ganho se Deus te provasse que você tem pensado de modo insano? É uma pergunta. É possível que Deus perca a sua própria certeza, a certeza dele mesmo? Eu disse frequentemente que o que você ensina, você é. Você iria querer que Deus te ensinasse que você tem pecado? Se ele confrontasse o ser que você fez com a verdade que ele criou para você, o que poderia ser então senão medroso? Duvidaria da tua mente certa que é o único lugar onde pode achar a sanidade que Deus te deu. E a gente duvida. Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o que é imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Então, o ego é essa forma de comunicação da gente se comunicar no mundo de forma áspera, rude, estridente, barulhenta, que incomoda, que agride outros, repleta de raiva, de mágoas, de culpas, de julgamentos. Essa é a voz que nos fez sentir que estávamos separados. E ele continua: ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a sua própria paz. Então, o ego só tira de nós a paz. Ele não tira a paz de Deus, que está aqui latente, mas a gente, como se apegou ao ego, como a gente acha e se confunde com o ego, acha que a gente é essa personalidade, a gente vive aqui sem paz, porque a gente acha que esse é o caminho, né? Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Então, como Deus não ataca, ele não pode erradicar a voz do ego. E como a gente é o criador dessa voz, cabe a nós a decisão de não escutá-la mais. Esse também é o outro lado do livre-arbítrio, né? A gente tem que utilizar o nosso poder de decidir o que a gente quer para nós mesmos. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. Ou seja, a resposta que Deus nos enviou, nos deu para todos esses conflitos, para essa voz que ataca, essa voz distorcida, é o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Então, que a gente peça mais, que a gente se abra mais, que a gente
Se abra para esse entendimento maior que é o conhecimento mais elevado, e não esse mundo de percepções distorcidas. Fim da leitura do livro-texto.